Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Juliane Furno para gravar mais um vídeo do quadro O que é, como funciona a economia. Antes disso, eu agradecer muito a você que é um apoiador aqui do nosso canal, sugerir para que você que não conhece, clique aqui embaixo e conheça o nosso programa de Apoia-se. E para quem não é inscrito, por favor, se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu joinha, seu comentário e compartilhe para que esse vídeo chegue em mais pessoas. Vamos lá? Bom, hoje eu vou falar de um tema que recentemente bombou aí muito no Twitter dos economistas, que tem a ver com a discussão entre emissão monetária e inflação. Tudo começou, ou recomeçou, porque essa é uma discussão sempre recorrente entre economistas, mas também não economistas, mas ela voltou recentemente à tona, depois que o professor da UERJ, Elias Jabbour, participou de um podcast e fez a seguinte afirmação. Então o Estado, os bancos públicos criam moeda e a partir dessa criação de moeda faz o empreendimento. Mas essa criação de moeda não gera inflação também? Essa tese já morreu há 50 anos. Não. Isso é um terraplanismo econômico terrível. A emissão de moeda gerar inflação. Não é tão simples assim. Não é que não existe mais isso. Ah, não existe essa relação? Não existe mais. Já existe hoje, não existe mais. Isso é teoria quantitativa da moeda. Mas é porque, eu não sei, veio aqui o... Quem que veio a gente falar sobre economia, que você coloca mais moeda lá, o poder que essa moeda compra é menor na teoria, não é? Não, Você entendeu? Não, o que acontece é o seguinte, quando você cria moeda, você cria uma contrapartida à criação da moeda, que é bens e serviços. Sim. É isso que acontece, a criação de moeda. Não necessariamente, né? Não, o cara pode só imprimir moeda e não fazer nada. Não, pera um pouquinho. Num país socialista como a China... Não, tô falando isso geral. Não, num país como a China, vou dar o exemplo da China e do Ocidente. Na China, 96% do crédito... Foi Urish. Porra, também... Puta que pariu, né, meu amigo? Acho que ele não concorda com a... Na China, 96% do crédito bancário vai para o setor produtivo da economia. Obra, infraestrutura. Sim. Nos Estados Unidos não chega a 40%. Depois não perde o fio do que você está falando, tá, gente? Não, nos Estados Unidos não chega a 40%. O resto vai para financiarização, ou seja, ativo financeiro. Banco, ciranda financeira. Então são duas economias completamente distintas. Nesse caso, gera inflação. Nenhum dos dois casos gera inflação. Não? Nem nesse não enfraquece? Porque aqui você está criando capacidade produtiva na frente, você está criando capacidade de oferta na frente. Então, se aumenta a demanda, você já tem uma capacidade de oferta criada na frente. Não, aqui tudo bem, mas... E lá não gera inflação por quê? Não gera inflação porque vai para financiarização, né? Então, a questão que eu queria trabalhar aqui é: emissão monetária causa ou não causa inflação? E a resposta é sim e não. Quer dizer, ela pode causar e pode não causar inflação. Mas o Elias está certo aqui quando ele se refere à crítica a uma relação de causalidade necessária, que é muito comum nos economistas de manual de economia, que eles veem no aumento da base monetária uma relação necessária de inflação. Não. E às vezes, inclusive na maioria das vezes no Brasil, a emissão monetária não é a causa prioritária da nossa inflação. Mas você inclusive não vê esse mesmo pessoal formado nos manuais de economia falando, por exemplo, de outros elementos muito relevantes na inflação em geral, como o conflito distributivo, desvalorização cambial, restrição externa e outros elementos componentes da inflação, da mesma forma com que eles apertam nessa tecla a emissão monetária igual à inflação. O Elias também fala aqui que isso é coisa da TQM, e de fato essa concepção de que a inflação é só e apenas um fenômeno monetário tem lá os seus pressupostos ancorados nessa premissa da chamada teoria quantitativa da moeda, que, claro, passou por várias adaptações que eu não vou falar aqui, mas grosso modo é uma teoria tributária de um filósofo chamado David Hume, que lá no século XVII estava preocupado em se contrapor a outros autores chamados mercantilistas, que diziam que a determinação do nível de riqueza de uma sociedade, ela se concentrava na quantidade de metais preciosos que essas sociedades conseguiam acumular. E aí, para acumular mais metais preciosos, eles buscavam, ou advogavam, que o país tivesse sempre uma balança comercial superavitária.
ou seja, que exportasse, né, e portanto recebesse dessas exportações mais metais preciosos como pagamento do que importasse, portanto pagasse, né, vertesse para fora mais metais preciosos para comprar mercadorias. Aí a TQM vai dizer que isso não só não fazia sentido, como até ia ser um problema de longo prazo para essas mesmas economias. E para isso eles usavam uma equação, que é M vezes V igual a P vezes Y, ou seja, a quantidade de moeda vezes a velocidade de circulação da moeda deve ser igual ao nível de preço vezes o produto. 26. O aumento do estoque de moeda, né, de metais preciosos, que tinha essa economia ali acumulada, ao invés de gerar riqueza, geraria apenas, né, um aumento correspondente e universal nos preços nominais dessas mesmas mercadorias. Claro, o importante é aqui fazer a ressalva de que para eles o P, né, o produto, é dado no longo prazo, e aí que a expansão da moeda, né, ela aumenta exatamente na mesma velocidade que o nível de preço, sem impacto ali sobre o produto ou atividade econômica, porque para eles a moeda é neutra, ela só tem a função de alterar o nível de preço. Mas voltando para a crítica aos mercantilistas, do ponto de vista do comércio internacional, então acumular muitos metais preciosos, moedas, seria na verdade prejudicial para essas economias, porque o impacto disso seria que essas mesmas mercadorias na verdade ficariam mais caras. E aí a nação perderia, portanto, competitividade no mercado internacional. Então, o aumento do estoque de moedas geraria apenas aumento no nível nominal de preços. Na verdade, essa teoria até poderia fazer sentido ali, mas na época que as moedas tinham um lastro metálico, né? Principalmente na época do padrão ouro, quando se fazia a emissão, né? Ou via papel moeda, emissão de papel moeda, ou mudando o valor de face da moeda, que deixava de ser então compatível com a quantidade efetiva de metal que ela tinha. E aí isso gerava de fato inflação. No século XIX, inclusive, a TQM e o padrão ouro foram muito essenciais para a manutenção do imperialismo inglês. Tem elementos políticos aqui, porque os países periféricos têm tendência estrutural a déficit externo e, como eles não podiam mexer do câmbio, eles esterilizavam o meio circulante de forma deflacionária ou recorriam a investimento externo. Mas aqui tem outra hipótese desse raciocínio que é importante chamar a atenção. É a ideia de que as economias sempre estão em pleno emprego, né? O emprego está sempre no máximo. Na versão mais moderna, né, os economistas que aceitam a TQM, eles até vão aceitar que a economia pode sair do pleno emprego, mas isso é sempre de forma temporária. As economias tendem ao pleno emprego, ou pelo menos tendem a um nível de desemprego que não causa inflação. Como essa teoria trabalha com essa tendência ao pleno emprego, então qualquer emissão de moeda é sempre muito arriscada, né? Impactando ali no nível de preço. Ao contrário desse tipo de teoria neoclássica, eu e outros economistas heterodoxos, o próprio Elias, a gente não trabalha com essa ideia de que o pleno emprego é uma questão de tendência. Muito pelo contrário, as economias não tendem ao pleno emprego por vários aspectos, sobretudo políticos. Enfim, mas de qualquer forma não faz mais sentido pensar nesses moldes atualmente, porque as moedas hoje são fiduciárias, né, baseadas na confiança. E aí eu queria mostrar, para tentar enterrar um pouco essa ideia de causalidade necessária, o que aconteceu no último período da relação base monetária e inflação nos Estados Unidos. Então olhem esse gráfico. Esse gráfico tem na linha azul a impressão de moeda, ou a expansão da base monetária, que, como vocês estão vendo, vai se acelerando ali, sobretudo a partir da crise de 2008. E durante todo esse período, a inflação ela ficou em torno de 2%, até baixa. E ela só vai aumentar a partir de um efeito exógeno, né, por conta da pandemia e o fenômeno da desorganização das cadeias de suprimento global. E enquanto isso, o produto, né, houve uma queda ali do produto que é representado pela linha vermelha. Bom, mas vamos voltar aqui para o que interessa. Antes disso, na verdade, é bom também fazer outro preâmbulo, que é emissão monetária não significa imprimir dinheiro, né? Essa é uma ideia bem primitiva e típica de quem desconhece a forma de financiamento e operacionalização tanto da política fiscal quanto da política monetária. Na verdade, existem várias formas de emissão que não estão necessariamente atreladas a dar play na máquina. Por exemplo,
Se o Banco Central ele reduz o compulsório que os bancos comerciais precisam depositar no caixa do Banco Central, ele expande a base monetária, né? Ele coloca mais dinheiro em circulação. Porque os bancos comerciais eles vão ter, ao reduzir o compulsório, mais recurso à disposição para emprestar para as famílias que, em geral, se converte em consumo. Mas, sobretudo, gente, todo o gasto público ele é feito criando moeda. Eu sei que isso pode parecer muito estranho, que na nossa cabeça o Banco Central ele tem lá um cofre bem grande que o governo vai lá e vai tirando notas, né, pegando dinheiro para ir pagando aquelas coisas que ele tem que pagar. Daí uma hora essas notas acabam e ele tem que esperar recolher mais impostos, né, encher o cofre para poder seguir fazendo suas operações. Bom, isso não existe, né? Os governos, eles, na verdade, nem se financiam por tributos. É tipo, sei lá, o que veio antes, o ovo ou a galinha. Mas nesse caso tem solução, né? O que veio antes é o gasto público. Porque, na verdade, o governo ele só pode, inclusive, cobrar tributos em reais, por exemplo, se as empresas recolhem coisas em reais. E elas só podem recolher tributos em reais se anteriormente esses reais existiram na sociedade. E isso não quer dizer, em absoluto, que os tributos não sejam muito importantes, mas que eles não servem exatamente para financiar o Estado, nem a dívida pública. Né? Tudo isso não são instrumentos, na verdade, a posteriori, que vêm depois, em geral, para enxugar a liquidez colocada no sistema pela emissão anterior, que é feita pelo gasto, né? Toda vez que o governo faz um gasto, cria moeda. Eu vou dar um exemplo. Os bancos comerciais têm contas especiais lá no Banco Central, que tem o nome de contas de reserva bancária. Aí o governo vai pagar o auxílio emergencial. O que ele faz é uma operação em que ele envia, né, uma ordem de pagamento eletronicamente. Ele não vai no cofre, né? Ele envia essa ordem para a conta de reserva bancária do banco que o beneficiário do auxílio emergencial tem conta. Portanto, a emissão é uma coisa que acontece todo o dia e raramente sobre a forma de papel moeda que vai, né, chegar nas mãos, em poder do público. Tem outros argumentos que costumam aparecer que apontam que o déficit público, né, ou seja, quando o governo gasta mais do que arrecada, também seriam geradores, aceleradores da inflação. Porque quando o governo gasta mais, ele exerce uma pressão adicional na demanda por bens e por serviços. E então isso provoca um aumento dos preços, porque é mais demanda para coisas que, em geral, né, estão com uma capacidade de oferta dada ali no curto prazo. Vejam, esse argumento ele até pode ser verdadeiro, mas a gente não pode tratar a economia como um manual. Inclusive, tem muitos economistas que desprezam coisas muito importantes como história, realidade, condições concretas. Por exemplo, neste momento em que o déficit é causado por redução da arrecadação e não por aumento dos gastos, isso não faz sentido. A exceção do que foi a pandemia, em geral o déficit era redução da arrecadação. E mesmo, por exemplo, quando há aumento dos gastos, um déficit via aumento dos gastos mesmo. Se esse aumento for via desoneração de produto da cesta básica, nesse caso o déficit público ele ameniza a inflação e não ao contrário. Então, mesmo quando é aumento de gastos, tem que avaliar que gastos. A síntese dessa discussão é que o efeito do gasto público, ou da emissão, ou da expansão da base monetária, que é meio a mesma coisa no fim das contas, depende do momento do ciclo econômico. Ele vai ser inflacionário em uma situação em que a economia estiver operando próximo da sua plena capacidade produtiva. Ou seja, quando a gente estiver em uma situação de pleno emprego ou próximo disso. E quando a capacidade instalada das fábricas ou das empresas já estiver funcionando ali no seu nível máximo de produção. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor agora que o salário mínimo tenha aumentado em R$200. E aí uma grande parcela das pessoas pegue esses R$200 e resolva ir comprar cerveja. No curtíssimo prazo vai haver provavelmente uma pressão na capacidade de oferta dessas cervejas. Mas ela já provavelmente vai se adequar à demanda, porque existe capacidade ociosa, ou seja, existe fábrica de cerveja com maquinário parado
e existe trabalhador parado. Então é facilmente possível que esses dois elementos parados se encontrem e passe a trabalhadores produzirem cervejas. Mas mesmo assim, se não existisse ainda um nível baixo de inflação de demanda, não é necessariamente ruim. É até um estímulo para o aumento da capacidade instalada. A solução aqui é via investimento, principalmente investimento em bens de capital. Então, nesse caso, até a inflação aqui acelerou um processo de investimento que é importante. Então, a emissão pode não gerar aumento do nível de preços, mas gera outra coisa importante, que é aumento no nível de atividade econômica, aumento do nível de emprego. Mas para os caras que vêm lá da teoria quantitativa da moeda, que entendiam que a moeda era neutra, que só tinha impacto no nível de preços, nem conseguem entender que a moeda também pode, às vezes, nem ter impacto no nível de preços e ter outros impactos de longo prazo, como no emprego e no produto. Portanto, o déficit público não necessariamente é um gerador da inflação, especialmente em momentos de crise econômica. Isso quer dizer que a gente pode, então, vamos aí sair gastando infinitamente? Não, porque aqui envolve outras variáveis, que não só a restrição do gasto, que essa é uma restrição hoje administrativa e não econômica no Brasil, mas outras restrições, especialmente políticas, né? O fato de que eu falei que o dinheiro não é uma mercadoria, mas é uma relação social. Então ele depende da confiança, da aceitação. Além disso, o real, dentro da hierarquia de moedas, é uma moeda periférica. A gente tem soberania monetária, mas não tem soberania política. Então, elementos como estrangulamento externo, fuga de capitais, é uma questão que a gente precisa sempre levar em conta, porque é uma questão permanentemente presente em economias periféricas. Mas sim, sobretudo em momentos de crise, o gasto público deficitário não somente não é inflacionário, quanto é um dos pilares essenciais para retomar a atividade econômica. Já que na crise, a política fiscal ela tem muito mais primazia do que a política monetária. Porque só vai haver investimento, e aí não importa muito o patamar da taxa de juros, se houver demanda. E a demanda, em grande medida, é uma função da renda. E a emissão, o aumento dos gastos públicos, pode estimular a transferência, a geração de renda, que é fundamental para a demanda, que é fundamental para o investimento, que é fundamental para o crescimento econômico. É isso, espero que tenham gostado.